Você já entrou em um culto e teve a sensação de estar em um show? Luzes piscando, fumaça no palco, gente pulando, gritando, e os holofotes todos voltados para um homem no centro. Agora me diz, isso é adoração ou espetáculo? Porque, olhando de fora, parece uma balada gospel. A estrutura é de igreja, mas a atmosfera é de entretenimento. E o pior, eles chamam isso de mover do espírito. Dizem que é poder, que é presença, que é glória. Mas o que está ali pode ser tudo, menos temor. A música é alta. O povo vibra, há choro, grito, rodopios. Mas onde está o arrependimento? Onde está o quebrantamento? Onde estão os joelhos no chão? Onde está o eis-me aqui, Senhor, limpa minha vida? O Espírito Santo não vem para alimentar vaidades. Ele vem para santificar, transformar, corrigir, convencer. Mas hoje, muitos estão mais preocupados com a estética da adoração do que com a essência dela. Transformaram a presença de Deus em um roteiro de apresentação. E o altar virou palco de performance. Cantam sobre o céu, mas os olhos estão no público. Choram com emoção, mas o coração está seco de reverência. E o mais triste é que o povo aplaude. Confunde carisma com unção, luzes com glória e arrepio com presença. E assim, a igreja vai se afastando do altar puro e se aproximando de um fogo que não vem do céu. Porque nem todo barulho é sinal de vida. E nem toda euforia é sinal de Deus presente. Mas o que você talvez não saiba é que por trás desse espetáculo estão operando forças espirituais que buscam destruir a verdadeira adoração. E que muitos líderes nem percebem que estão sendo usados. O que vem a seguir vai te abrir os olhos para uma realidade assustadora que está profanando o sagrado e pode estar acontecendo na igreja que você frequenta. Eles dizem que é unção, mas o que está acontecendo é, na verdade, uma profanação da adoração que a Bíblia condena. A verdadeira adoração, como ensina Jesus em João 4:24, é em espírito e em verdade, não em espetáculo, em ruído ou em vaidade. O barulho, a música alta e as performances não garantem a presença de Deus. Pelo contrário, podem afastá-lo, se o foco não for a santidade e o arrependimento. Deus não habita onde há orgulho, onde o coração está cheio de desejos carnais e onde o homem busca sua própria glória. Em Isaías 29:13, o Senhor denuncia: Este povo se aproxima de mim com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo é um mandamento de homens aprendido. Muitas vezes, a adoração hoje é apenas aparência externa, sem transformação interior. Além disso, a Bíblia adverte contra o uso de profecias, dons e manifestações espirituais que não são acompanhadas de amor e santidade. 1 Coríntios 13. Muitos sinais e maravilhas hoje são usados para encobrir a ausência de verdadeira humildade e consagração. E mais, o apóstolo Paulo alerta em 2 Timóteo 3:5 para pessoas que, tendo a aparência de piedade, negam a eficácia dela. Isso se aplica perfeitamente a muitos cultos modernos, onde o show impressiona, mas a alma continua vazia e distante de Deus. Deus não está interessado em espetáculos, mas em corações quebrantados. Ele não quer multidões animadas, mas vidas transformadas. Ele não aceita a adoração profana, mas chama ao arrependimento verdadeiro. Esse é o ponto onde precisamos decidir. Queremos agradar aos homens ou a Deus? Queremos um culto que emocione os sentidos ou uma adoração que purifique o espírito? Porque Jesus deixou claro: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Mateus 7:21. Consequência dessa adoração profana não é apenas um problema de estilo ou preferência musical, é um risco gravíssimo para a alma, porque a Bíblia alerta que Deus é santo e não tolera o pecado nem a hipocrisia dentro do seu templo. Em Levítico 10, vimos o trágico exemplo dos filhos de Arão, Nadab e Abiú, que ofereceram fogo estranho perante o Senhor e foram consumidos por fogo. Esse episódio mostra que Deus rejeita toda adoração que não vem de um coração puro e obediente. Quando o culto se transforma em espetáculo, o perigo é que as pessoas se tornem meros espectadores,
consumidores de emoções momentâneas, sem um real encontro com Deus. Isso abre espaço para a carne dominar, para o orgulho crescer e para o engano espiritual prosperar. O apóstolo Paulo exorta em Romanos 12:1 a oferecer nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E isso requer entrega verdadeira, não só participar de uma festa religiosa. Outro ponto crítico é o crescimento do que a Bíblia chama de falsos profetas e ensinadores depravados, 2 Pedro 2:1, que se aproveitam dessa atmosfera para promover doutrinas falsas, levantar líderes carismáticos com pouca ou nenhuma autoridade espiritual e enganar o povo com sinais e maravilhas que não transformam. A adoração verdadeira gera mudança, quebrantamento, santificação, amor e compromisso com a palavra. O Espírito Santo não busca multidões barulhentas e emocionadas, mas vidas dispostas a se arrepender, a abandonar o pecado e a seguir a Cristo com fidelidade. Se hoje vemos tantos shows de adoração, mas poucos frutos de santidade e justiça, é porque o foco foi perdido. Jesus ensinou que o maior mandamento é amar a Deus de todo o coração, alma e mente. E amar não é só cantar alto, é viver conforme a vontade dele. Assim, fica claro que a verdadeira unção do Espírito não está nas luzes, no som ou na performance, mas na transformação real e profunda do coração. Onde essa unção falta, o que resta é profanação, e Deus se afasta. Quando a adoração é profanada, o prejuízo não fica só na aparência externa. Ele invade o âmago da fé e da vida cristã. A consequência mais grave é o afastamento da presença de Deus. A Escritura é clara, pois Deus é Espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. João 4:24. Sem essa adoração verdadeira, o templo fica vazio, mesmo que esteja cheio de gente. Muitos confundem agitação e emoção com a manifestação do Espírito Santo. Mas a Bíblia alerta que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5:22-23. Se no meio da festa o que se vê é contenda, vaidade, orgulho e divisão, ali a unção não habita. O que há é uma atmosfera contrária à santidade que Deus exige. Além disso, a profanação da adoração abre portas para uma série de enganos espirituais. Em 2 Tessalonicenses 2:9-10, o apóstolo Paulo fala do poder enganoso do anticristo, que virá com sinais e prodígios para enganar, principalmente aqueles que rejeitaram o amor à verdade. E essa rejeição começa justamente quando o povo prefere a aparência do que a realidade do Espírito. É triste ver igrejas onde o real confronto com o pecado foi substituído por mensagens fáceis, onde a cruz é diminuída e a graça é usada como desculpa para o pecado. Sem o peso da palavra e sem o clamor ao arrependimento, a adoração torna-se um ato vazio, um ritual sem vida. Lembre-se do que disse o profeta Samuel ao povo de Israel quando rejeitaram a Deus para seguirem seus próprios caminhos. Porque rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também vos rejeitou para que não sejais reis. 1 Samuel 15:23. A rejeição à verdadeira adoração é uma forma de rejeição a Deus mesmo. Por isso, a adoração profanada não é uma questão pequena ou secundária. Ela é um sintoma claro de que algo está errado, de que a igreja está perdendo seu foco e sua essência. E se isso continuar, o juízo de Deus pode recair sobre aqueles que não se arrependerem. A verdadeira adoração é um caminho difícil, porque exige humilhação, mudança, renúncia da carne e entrega total. Mas é o único caminho para experimentar a real presença e o poder de Deus. Por isso, é hora de acordar. É hora de voltar ao altar puro, ao coração quebrantado, à busca sincera pela santidade. Sem isso, toda a glória, luz, som e espetáculo são apenas sombras vazias que nada agradam a Deus. Quando a adoração perde a sua essência, não é apenas a igreja que sofre, mas o próprio cristão. O coração se endurece, a fé se torna superficial e o compromisso com Deus esfria. É uma ilusão perigosa acreditar que participar de um
Culto barulhento e cheio de emoção é sinônimo de estar realmente em comunhão com o Espírito Santo. A Bíblia alerta que muitos farão isso, mas que a verdadeira comunhão é fruto de uma vida consagrada, marcada pela obediência e pela santidade. Não podemos esquecer o que Paulo disse aos Coríntios, que muitos buscavam dons espirituais por vaidade e não por amor genuíno a Deus e ao próximo. Essa busca vazia gera divisões, orgulho e confusão. Tudo exatamente o oposto do que o Espírito Santo produz. Por isso, a adoração deve ser um ato de humildade, de entrega verdadeira, e não um palco para demonstrações vazias de poder ou talento. Além disso, o que a Bíblia chama de profanação não é algo distante ou abstrato. Ela acontece quando o sagrado é tratado com descaso, quando a adoração se torna rotina vazia ou espetáculo para os olhos humanos. Em Malaquias 1:7, o Senhor reclama do povo que oferece pão impuro no altar, como se isso fosse aceitável. Isso é exatamente o que ocorre hoje em muitos cultos. Uma adoração de aparência, mas sem essência. Quando permitimos que o orgulho, a vaidade e o desejo por aprovação humana tomem o lugar da reverência e do amor a Deus, abrimos as portas para o engano. Líderes e membros que deveriam ser luz, tornam-se sombras que afastam outros da verdade. E o resultado é uma igreja fria, carente, vulnerável a falsas doutrinas e espiritualidades vazias. Mas Deus é misericordioso. Ele sempre estende a mão para os que se arrependem de coração, que abandonam a superficialidade e buscam a verdadeira adoração. O chamado é para quebrar o orgulho, para deixar o teatro e a performance e voltar à simplicidade da entrega sincera. Por fim, lembre-se, adoração não é sobre o que você sente ou vê. Não é sobre os holofotes, a música ou a emoção do momento. Adoração é sobre um coração rendido, disposto a se humilhar e obedecer à vontade de Deus, mesmo quando isso não é popular ou confortável. E somente nessa entrega genuína, no quebrantamento real, é que o Espírito Santo se manifesta com poder transformador, trazendo vida, restauração e um avivamento que nenhuma luz de palco pode imitar. A verdadeira adoração sempre vem acompanhada de uma profunda reverência a Deus, porque Ele é santo e justo. Em Isaías 6, vemos o profeta ter uma visão do Senhor exaltado, e a primeira reação de Isaías foi reconhecer sua própria impureza e pecaminosidade diante da santidade de Deus. Esse é o ponto de partida para qualquer encontro genuíno com o Criador. Reconhecer que somos falhos, que precisamos de purificação, que não podemos entrar em sua presença com orgulho ou superficialidade. Quando esse sentimento de quebrantamento desaparece, a adoração se torna vazia e ineficaz. Não importa quanta música, quanta dança, quanta técnica vocal haja, se o coração não estiver alinhado com a vontade divina, tudo é vão. É como construir uma casa sobre a areia. Por fora pode parecer sólida, mas no momento da tempestade, ela desaba. Por isso, o apóstolo Paulo exorta os cristãos a examinarem a si mesmos, para não participarem do culto de maneira irreverente ou hipócrita. 1 Coríntios 11. O perigo da profanação da adoração está justamente em permitir que o culto vire um show para agradar homens, e não uma oferta santa para agradar a Deus. Além disso, a falta de verdadeira adoração abre espaço para o crescimento do pecado e da desobediência. Sem o temor de Deus e o convívio com o Espírito Santo, o cristão se torna vulnerável às tentações e ao engano. É o que Paulo alerta em Efésios 5:18-20, quando incentiva a não se embriagar com vinho, mas a encher-se do Espírito, vivendo em constante louvor e gratidão. Esse é o caminho da verdadeira adoração. Um coração cheio do Espírito, rendido em humildade, buscando a Deus com sinceridade e compromisso. Quando a igreja abraça essa postura, ela se torna um lugar onde Deus realmente se manifesta, onde milagres acontecem, onde vidas são transformadas. Mas enquanto o show, a busca por fama, a vaidade e a falta de arrependimento dominarem, a adoração continuará profanada, e os frutos serão sempre morte espiritual, frieza e afastamento da glória de Deus. Por isso, é urgente que cada cristão, cada líder, cada congregação, faça um exame profundo de sua adoração.
Será que o que oferecemos a Deus é santo e agradável? Ou será que estamos oferecendo fogo estranho que Ele rejeita? A profanação da adoração não é um problema que se limita aos detalhes do culto. Ela atinge a raiz da fé e da relação do cristão com Deus. Quando a adoração perde sua pureza, a comunhão verdadeira se desfaz e o caminho para o juízo se abre. Deus deixou claro em Levítico 10 que não tolera o fogo estranho, aquele que não é oferecido conforme a sua ordem. Nadab e Abiú pagaram caro por isso, e não é diferente hoje. Não adianta o volume do som ou o tamanho da multidão, se a santidade for deixada de lado. Essa profanação também impacta a igreja como um todo. Igrejas que antes eram luz, acabam se tornando sombras por causa da superficialidade na adoração. O brilho momentâneo das luzes e dos efeitos não sustenta uma fé verdadeira, e muitos acabam se afastando, desiludidos com uma religiosidade vazia. É fundamental que líderes entendam sua responsabilidade espiritual. Eles são guardiões da fé e do altar, chamados a proteger a santidade da adoração e a guiar o povo no caminho da verdade. Quando líderes se rendem ao espetáculo, comprometem a igreja inteira. O cristão comum também tem papel decisivo. Não pode ser conivente com a profanação, aceitando passivamente cultos vazios e sem poder. É preciso buscar o Espírito Santo, cultivar uma vida de oração, arrependimento e santidade. A verdadeira adoração não é algo que se compra ou se programa. É fruto de um relacionamento vivo com Deus, cultivado diariamente no silêncio do coração e na obediência fiel. Por isso, o chamado hoje é urgente. Volte ao altar com um coração quebrantado. Renuncie ao que agrada à carne e busque o que agrada ao Espírito. Não aceite substitutos baratos para a presença de Deus. Lembre-se, só a adoração verdadeira pode transformar vidas, restaurar famílias e levantar igrejas que brilham com a glória do Senhor. Chegamos a um ponto decisivo nesta reflexão que não é apenas para ouvir, mas para viver. A verdadeira adoração, aquela que agrada a Deus, não se resume a barulho, luzes ou emoções passageiras. Ela é marcada por entrega sincera, por santidade genuína e por uma reverência profunda diante do Criador. É o coração quebrantado que reconhece sua imperfeição e a necessidade absoluta da graça divina. É o espírito disposto a se humilhar, a abandonar o pecado e a buscar a presença do Senhor com toda a intensidade. Está em jogo muito mais do que momentos de culto. Está em risco a sua vida espiritual, o destino da sua alma e o testemunho da igreja que representa Cristo neste mundo. Quando permitimos que a adoração se torne espetáculo, corremos o risco de criar uma geração de cristãos vazios, consumidos por emoções, mas sem transformação real. Uma igreja que perde a essência do Evangelho e caminha para um deserto espiritual, onde a fé enfraquece, o amor se esfria e o compromisso com Deus se esconde atrás de aparências. Mas aqui está a boa notícia. Para todo aquele que se volta para Deus com sinceridade, há esperança. Não importa o quão longe você tenha se afastado, o Senhor está pronto para perdoar, restaurar e renovar. Ele não rejeita o coração contrito, pelo contrário, ele se inclina para ouvir o clamor daquele que se arrepende. A porta da graça está aberta, o convite está feito, e o poder transformador do Espírito Santo está disponível para todos que o buscarem. Portanto, eu te desafio agora. Não aceite mais a adoração vazia e profana como algo normal ou suficiente. Não se conforme com cultos que apenas animam o corpo, mas que deixam a alma seca. Busque a presença verdadeira de Deus, aquela que muda vidas, que cura feridas, que liberta de toda escravidão e que enche de paz e alegria genuínas. Quebre as correntes da religiosidade superficial e abrace a liberdade e a santidade que só Jesus Cristo pode oferecer. Lembre-se sempre, no final das contas, não são os holofotes, nem o som, nem a multidão que agradam a Deus, mas sim a adoração que vem do coração rendido e disposto a viver conforme a sua vontade. Só o que fazemos em espírito e em verdade permanece e tem valor eterno diante do trono do Senhor. Então, ora agora, arrepende-se genuinamente
e se entregue completamente. Permita que Deus purifique sua vida, quebre seu orgulho e te transforme, de dentro para fora. Porque essa é a única adoração que pode levantar uma igreja viva, um povo santo e um testemunho poderoso para este mundo. Que essa decisão comece hoje, dentro do seu coração, agora mesmo.